Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Texto Inspira. Sou Alex, seu host, estou aqui com meu amigo Gerson Otto. Grande Alex, hoje é um dia novamente incrível, né? Se você é empresário, se você é gestor de empresa, hoje é um dia especial para se preparar para o futuro, é isso? Exatamente. E eu quero dizer, antes de mais nada, nós estamos aqui porque, Gerson? Porque inspirar é o nosso propósito. Agradecemos, claro, aos nossos partners, a Creora, a Brasil Têxtil, a Gerson Otto, a TR Têxtil, a Estúdio Doutor Amadeu, olha só, deu uma gaguejadinha, mas principalmente é o nosso principal patrocinador, a Kornit, que tem soluções incríveis de estamparia digital para você e para a sua empresa. Gerson, falar em futuro é falar em ano que vem, Alex. Então, quem é o nosso convidado especial de hoje para trazer um tema que é extremamente de fundamento e de importância extrema Gerson, para empresas e profissionais? Quando a gente teve a oportunidade de conhecer esse cara, que as pessoas já sabem quem é, porque ele fez a chamada para vocês, é o nosso amigo Eduardo Deschamps, que é presidente da SIG em Gaspar, né? E também tem o seu próprio escritório de contabilidade, que tem todo o expertise necessário para entender do assunto reforma tributária, meu amigo. Seja bem-vindo aqui, Eduardo. Muito obrigado pelas considerações. É uma satisfação estar com vocês, até porque o ramo tributário, para mim, não é trabalho, é diversão, viu? Eu adoro tratar isso, adoro trabalhar com contabilidade, com gestão empresarial. Gosto muito do associativismo, é algo que me faz acordar todo dia com muita boa vontade, desvendar o que tem pela frente e ajudar nossas empresas a criar bons resultados, né? Então, é uma satisfação fazer o que eu faço e, claro, acaba sendo uma satisfação enorme também falar sobre isso com vocês. Olha, você até desculpe que eu comecei dizendo o presidente da SIG, porque na verdade foi assim que a gente se conheceu. E esse teu lado associativista traz uma coisa muito importante. Você quer que o empresariado esteja bem informado, né? Então, quando a gente pediu, porque eu ainda estou extremamente preocupado com a questão da reforma tributária e suas características aí, o que vai mudar no nosso país, o que vai mudar nas nossas empresas. E aí, com a oportunidade de conversar contigo aquele dia, eu falei, não, Gerson, nós temos que fazer um programa com ele, né? É isso aí. Se a gente olhar para o processo, a SIG, né Alex, é a Associação Empresarial da cidade de Gaspar, né? É uma entidade que tem um núcleo têxtil, né? Com muitas empresas, né? Sim. Então, ele, além, lógico, do setor têxtil, confecção, vestuário, tem também todas as outras empresas. E aqui a gente impacta todas as empresas, mas também, de certa forma, a gente vai falar muito do setor têxtil nesse encontro. Até para você que está aí começando a nos escutar, não perca, porque a gente vai tentar fazer uma abordagem que não vai esclarecer completamente, né, Eduardo, as dúvidas deles, mas é tentar botar no teu vocabulário ou no teu conhecimento alguns pontos que a gente se preocupou. Então, assim, Eduardo, começando essa jornada, primeiro conta um pouquinho mais do Eduardo e o que você conhece do tema. Maravilha, já falei para vocês que sou apaixonado por gestão empresarial, apaixonado por tributação, né? Então vamos lá, falando um pouquinho de mim, sou natural daqui do Vale do Itajaí, nascido em Blumenau, criado em Gaspar, vivi praticamente toda a minha vida entre estas duas cidades, né? Uma região que respira o setor têxtil, né? Minha mãe foi profissional da área têxtil, trabalhou em confecções e empresas têxteis importantes da região, meu pai também, vários familiares. Então a gente nasceu vendo a economia da nossa região fluir neste segmento, né? E agora, profissionalmente, seguimos atuando e ajudando as empresas a continuarem progredindo nisso, né? Então, o Eduardo é uma pessoa que cresceu nesta região, resolveu num determinado momento da vida estudar contabilidade,
Resolveu por acaso, depois descobriu que deu muito certo, né? Estudou contabilidade, depois busquei aperfeiçoamento estudando direito também, tá? Então, hoje, falar de tributos fica um pouquinho mais fácil quando a gente estuda contabilidade e estuda direito. Tive a grata satisfação de trabalhar em escritórios de contabilidade, mas também trabalhar em empresas. Numa situação, eu tive uma experiência maravilhosa, onde eu fui controller numa empresa e responsável pela área de controladoria. Eu tive oportunidade de trabalhar com liderança, mas também interagir muito com a área comercial. Tive oportunidade de ir para cliente negociar situações, tive oportunidade de trabalhar com compradores, de trabalhar com gestor de produção, enfim, de discutir toda a cadeia da empresa. Isso me ajudou a crescer bastante, me ajudou a entender, né? E depois adiante veio a oportunidade de empreender. E tendo esse conhecimento, enxerguei um oceano azul na contabilidade. Vou até contar para vocês. Quando eu trabalhava em escritório de contabilidade, eu nem queria ter um escritório de contabilidade. Mas quando eu fui trabalhar numa empresa que eu trabalhei na área de controladoria e eu era atendido por uma contabilidade terceirizada, eu me tornei cliente de uma contabilidade. Ali eu enxerguei o oceano azul na contabilidade. Uma oportunidade. Ali eu enxerguei oportunidades que eu notava que as contabilidades não estavam enxergando e que tinham uma grande oportunidade em aliar a contabilidade como algo estratégico para a gestão empresarial. Não uma contabilidade que olha apenas para o lado governamental de cumprir obrigações, mas uma contabilidade que olha para a empresa e veja como que nós vamos cumprir as obrigações e ganhar mais dinheiro. Fazer aquilo que é proposto da empresa. Eu sempre digo, se a empresa tem fins lucrativos, nós que somos os profissionais de finanças temos que zelar pelo lucro da empresa, né? Nós temos que cuidar de tudo, mas nós não podemos admitir que uma empresa não tenha lucro. Você sabe que isso que você está falando é uma coisa bem interessante, né? A gente sabe que existe um nível de informalidade no nosso país que é razoavelmente grande, mas existe também muitas empresas que são formais. E às vezes eu me perguntava como é que as empresas tinham que fazer exaustivamente relatórios gerenciais de apuração de resultado. Quando que, se for bem feita a contabilidade, isso está escancarado, está pronto. E você trouxe agora um ponto que eu refleti aqui, então acho que é legal que a gente faça essa reflexão mesmo, que talvez muita contabilidade cumpra a regulamentação, só entregar aquilo que precisa para pagar os impostos certinho, mas é o mínimo. Nunca está fazendo aquilo que poderia ser esperado da área contábil, que é apurar o resultado. Exatamente, porque essa é a cultura. Se nós olharmos um pouco para a história, a gente vai compreender isso, porque os contadores em geral sempre trabalharam muito, porque o Brasil é um país que exige muito de quem está resolvendo burocracias, tá? Então, os contadores normalmente trabalharam muito, passaram por enormes transformações. Se você pegar os últimos 30 anos, você vai ver que teve mudança, todo ano tem mudança na parte contábil, fiscal, trabalhista. Então, muitos contadores criou uma cultura do contador focar na obrigação com o governo, na obrigação com a fiscalização e a própria cultura da sociedade, a cultura empresarial. Nós vínhamos de décadas onde era muito comum ter, por exemplo, muita informalidade, e com essa informalidade, obrigatoriamente, tu tem que ter uma contabilidade só para o governo. Mas, à medida que as mudanças aconteceram, permitiu-se criar uma nova contabilidade. Hoje é comum ter empresas sem nenhuma informalidade. Sim. E essas empresas sem nenhuma informalidade, se não tiver uma virada de chave na contabilidade, ele fica lá só fazendo contabilidade para o governo e o cliente nem sabe apreciar os relatórios de contabilidade. Não participa. Por quê? Porque culturalmente se acostumou assim. Às vezes você pergunta para a pessoa por que você não faz uma reunião mensal com o contador? Ou por que o contador não é um membro do conselho de administração da empresa? Porque sempre foi assim. Porque é cultura, foi o aprendizado, né? Só que como o mundo muda, as coisas mudam, surgem oportunidades. E aí eu vi essa oportunidade na contabilidade, que é a contabilidade que nós poderíamos usar o conhecimento contábil, a técnica contábil para ajudar as empresas a melhorarem a gestão. Que, aliás, as empresas grandes já usavam isso. Sim. Então, o que eu fiz, na verdade, não foi criar algo tão novo. Eu fui pegar aquilo que apenas um público tinha acesso, apenas as grandes empresas, e
criar um modelo que fosse acessível para as pequenas empresas. E aí nós criamos um modelo de contabilidade que fez um sucesso enorme. Se alguém quiser conhecer a respeito, se entrar no nosso Instagram, vendo 2, 3 posts, já vai compreender isso. O @Lumini Soluções, a nossa empresa fica em Gaspar. As pessoas vão compreender rapidinho essa sistemática, esse modelo. E isso deu muito certo e nos entusiasmou ainda mais, né? E aí vão vindo as oportunidades, a gente continua se aperfeiçoando, estamos aprendendo todo dia. Eu sou um ser que continua aprendendo. Os desafios, eles continuam aparecendo, mas tudo isso é muito gostoso, né? Durante muito tempo, né, a evolução das grandes empresas e a imersão delas em todos esses fundamentos, detalhes e controles, né, provocaram um avanço muito grande. E aquilo que você falou de levar isso agora para as pequenas e médias, né, de certa forma democratiza, né, todo esse conhecimento, esse entendimento, e dá oportunidade para as empresas, de repente, que são agora também menores e que não tiveram a oportunidade de ter profissionais um pouco mais atuantes nessa atividade. A contratação de um serviço complementar extremamente necessário e que, assim, em 2025, pasmem, mas existem empresas que não apuram um demonstrativo de resultado mensal para saber se o negócio está indo bem ou mal. Exatamente. Quanto mais olhar e avaliar o ano ou o trimestre, né? Isso. A gente olha, é muito bonito você olhar lá, tem empresas que publicam balanço, elas são obrigadas a fazer isso, né? Aí você vê, poxa, quando é de um tema que nos interessa, a gente até trouxe aqui um entrevistado que analisa os balanços das grandes varejistas e publica no LinkedIn, o que é público, a informação. E aí você olha aquela análise, cara, é fantástico. Você entende que ele está indo bem, ou que não está indo tão bem, ou que aonde está indo melhor. E é isso que eu acho que é bem bacana, mas eu não posso deixar a gente fixar nesse assunto. Porque quase um podcast só isso. Né? Não, mas você já fica convidado para isso. Acho que é muito bacana a gente abordar esse tema. Porque quem está ali agora quer entender a tal do bicho-papão da reforma tributária. A gente tem muito medo do desconhecido. E aí é que eu te digo, num bate-papo breve aqui antes de começar, você já me deixou muito mais calmo. Eu espero que ao final dessa conversa hoje, você que está aí nos escutando, também saia assim, dessa forma, né? De um lado, né, Alex, a gente tem, Eduardo, o ambiente de negócios, né? A empresa que tem os seus clientes, os clientes podem ser uma fábrica que produz a peça pronta, confeccionada, pode ser o lojista, né? Pode ser uma rede de lojas, né? Ou seja, pode ser lojistas pequenos, médios, grandes, gigantes, né? Essa mesma empresa tem seus fornecedores, né? Tem seus funcionários, tem faccionistas. Aí, nos fornecedores, a gente inclui algumas categorias aí, como a gente já falou, alguns prestadores de serviço, ou seja, são emissores de nota de serviço, tem outras categorias, por exemplo, empresas que estão hoje ligadas ao Simples. Então a gente vai espera aqui tentar separar em níveis esse bate-papo, para que a gente pudesse dizer para cada um dos níveis o que pode afetar. Claro, a gente tem, como a gente bem falou aqui, mais uns 35 minutos para falar. Não vai esgotar o assunto, mas a gente espera dar uma luz para o nosso público. Ou seja, de um lado está o cenário ambiental, do outro lado estão os impostos, né? O cenário governamental com impostos já definidos há mais tempo e com impostos que vão agora ser reajustados, adequados, novos impostos, novos nomes, substituindo impostos, né? Então esse ambiente, né, Alex, eu acho que Eduardo, esse é o cenário então para tanto empreendedores como para os profissionais que atuam nesse ambiente entenderem um pouquinho melhor, né? Isso, maravilha. Com base nisso que eu ouvi de vocês agora, quero dizer para o nosso espectador o seguinte: primeiro, não é cenário para desespero, mas também não é cenário para zona de conforto. Então, preste atenção nos movimentos. Então, você não precisa se desesperar com a reforma tributária, mas você também não pode pegar o controle remoto e ficar no sofá assistindo. Então você tem que prestar atenção nos movimentos e tem que atuar. Assim como nós temos que prestar atenção nos demais movimentos econômicos, assim como nós temos que prestar atenção nos demais movimentos de mercado. O que ocorre, e a primeira informação que eu quero trazer para vocês e para o segmento têxtil é o seguinte: nos últimos anos vocês tiveram que prestar muita atenção no movimento digital, certo? Na posição e-commerce, vocês prestaram atenção, venda física, shopping
shopping atacadista, mercado internacional, vocês estiveram prestando atenção em tudo isso, certo? Sim. E no tributário vocês estiveram na zona de conforto. Agora vocês pegam a mesma atenção que vocês estiveram estudando o movimento do e-commerce dos últimos anos, a mesma atenção que vocês estiveram aplicando para estudar o movimento do mercado asiático nos últimos anos, ou às vezes europeu, o pessoal gosta de olhar bastante. Essa mesma atenção, apliquem ela no tributário também nesses próximos 3, 4 anos, tá? É isso que precisa, compreenderam? Ou seja, o tributário tem que ser pauta da gestão das empresas, o empresário tem que ficar atento, e assim como o empresário está discutindo o que vai acontecer com o algodão no ano que vem, o que vai acontecer com a fibra sintética, o que vai acontecer com o e-commerce, qual a nova ferramenta, essa mesma atenção ele tem que ter para o tributário. Como eu sempre digo aqui, o empresário, o empreendedor, ele tem que empilhar competências. A competência do tributário, a gente vivia realmente uma zona de conforto. A gente sabia, lógico, era extremamente desafiador, tá? Uhum. Porque, por exemplo, eu te digo como representante, né? Eu vendendo dentro do estado de Santa Catarina, eu tinha que fazer, às vezes, a pergunta para o cliente: você tem algum TTD, um tratamento tributário diferenciado? Eu tenho. O teu TTD é o 15, é o 21? Eu posso te faturar com 4%? Eu posso te faturar com 10%? Era complexo. É complexo, porque ainda segue assim, né? E vai seguir durante 2026 também, provavelmente, né? Isso, segue assim porque a reforma tributária ela entra de maneira gradativa. Então, para 2026, nós temos muita pouca mudança, praticamente destaque da informação na nota fiscal, mas não impacta no orçamento, não há o recolhimento, né? Então, a mudança ela é gradativa. E ela ocorre pouco a pouco. Mas o fato é que tem que estar atento a esses movimentos mesmo. Você que falou um ponto aqui que eu quero só pegar já para falar. Então, esse destaque exige que o profissional busque saber exatamente se o sistema dele está preparado para fazer esse destaque. É isso que algumas empresas têm uma preocupação com a história de apagão. Que outras empresas, por exemplo, o meu prestador de serviço não vai ter feito o trabalho dele bem feito. É isso? Perfeito, é legal. Vamos matar a curiosidade do pessoal. O que o pessoal precisa estar preparado para 1 de janeiro de 2026? Você precisa, todas as empresas do lucro real ou lucro presumido, que agora estão no lucro real ou lucro presumido, para 2026 elas vão precisar destacar informações de IBS e CBS nas notas fiscais. O que elas precisam nisso? Você que está nos ouvindo, o que você precisa fazer? Você precisa perguntar para a sua contabilidade quais os campos e o que eu preciso, e pelos meus produtos o que eu tenho que informar em cada operação que eu tenho. Você precisa perguntar para o seu sistema: o sistema já está pronto, está preparado, preciso mudar alguma coisa de cadastro? Então você praticamente tem que juntar contabilidade e sistema para deixar esse parâmetro feito. E quem tem que fazer isso? Alguém ali da área financeira, da área de faturamento, controladoria, dependendo como é organizada a empresa, tem que fazer esse meio de campo, juntar essas pessoas para certificar de que o sistema já está preparado e compatível e que a informação do cadastro esteja correta. Por exemplo, muitas empresas prestadoras de serviço, que essa é uma preocupação que eu tenho um pouco maior, que são geralmente as pequenas empresas, as empresas do Simples, as MEIs, que são os prestadores. Por exemplo, nós no mercado de têxteis, né? A gente tem a empresa, onde é feito o corte, a gente compra o tecido, corta, remete para a facção fazer a costura, por exemplo. Essa facção, ela costura, devolve para nós uma nota de retorno do beneficiamento e um conjunto de notas. Mas muitas vezes essa empresa até imprime essa nota via sistema de prefeitura, não é propriamente um sistema instalado. O sistema de prefeitura vai estar provavelmente preparado. Exatamente. Nós temos notícia boa para essa área. Sabe por quê? Hoje nós temos 5.000 e poucos municípios, acho que uns 5.500. Cada prefeitura cria o seu jeito de emitir nota fiscal. Até existe um esquema, um padrão aproximado, mas o fato é que cada prefeitura pode ter o seu sistema. Algumas prefeituras até repetem o sistema, mas nós temos diversos sistemas para emitir nota fiscal de serviço. E nós vamos ter uma mudança para um sistema único, um ambiente nacional único. Nós até poderemos ter
cada um o seu sistema, mas ele vai conversar, vai integrar com o ambiente nacional único num único layout, tá? E isso, em tese, vai facilitar. E esse layout, ele já é testado e já é usado hoje por um tipo de profissional que é o microempreendedor individual. Então, as contabilidades vão tirar de letra isso. Então, as contabilidades saberão usar muito bem e saberão instruir o seu prestador de serviço. Então, eu acredito que essa adaptação dos prestadores de serviço ao modelo de emissão de nota fiscal vai ser muito tranquilo. O que o prestador de serviço precisa estar atento? Porque alguns às vezes me relatam algumas coisas. Alguns me relatam que quando precisam um apoio às vezes do profissional de contabilidade, demora um dia para vir a resposta, demora 2 dias. Ou seja, a contabilidade está sobrecarregada, ou até as pessoas que contrataram contabilidade digital, que tem o robô lá do outro lado, espera aí, se precisa de adaptação, quem que vai te atender? Então eu diria o seguinte, o que o profissional, o prestador de serviço precisa fazer? Você precisa apenas conferir se você tem uma contabilidade organizada do outro lado te atendendo, com gente técnica capaz de te ajudar no momento dessa mudança. Tem isso, você tem um atendimento técnico de alguém que está qualificado e que acompanha as coisas, você vai tirar de letra e não vai ter problema. Vamos entrar um pouquinho no que o empresário precisa saber. Eu comecei, claro, perguntando aqui alguns pontos, que é a questão do sistema, como fazer, como não fazer. Mas o empresário hoje tem que entender que, por exemplo, a empresa de lucro presumido vai deixar de existir. Isso é um ponto importante. No que tange ao IBS e CBS, porque a reforma tributária ela é uma mudança estrutural. Eu diria o seguinte, então no que tange ao PIS, COFINS, ISS e ICMS é como se deixasse de existir. Mas a reforma tributária em si, ela não muda a sistemática do imposto de renda e da contribuição social. Então o que se espera é que a sistemática do lucro presumido continue para a apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro. Ou seja, mas isso na questão de existir uma forma simplificada de calcular a contribuição social e imposto de renda. Isso, eu vou explicar para vocês essa lógica, essa questão. Olha só, no Brasil hoje nós temos impostos, taxas e contribuição. Entre os impostos e contribuições sobre as atividades das empresas, sobre a venda, o faturamento, nós temos o seguinte. A nível municipal temos o ISS, Imposto sobre Serviços. A nível estadual temos o ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias. A nível nacional, nós temos PIS e COFINS, que são contribuições sobre o faturamento das empresas. Nós temos o IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados. Nós temos Imposto de Renda e Contribuição Social, que são sobre lucro das empresas. Sim. Tá? E o que a reforma tributária mexe? Ela mexe no ISS, que é municipal, no ICMS, que é estadual, no PIS e COFINS, que são federais, e até no IPI. Imposto de Renda e Contribuição Social, ela não mexe. Ela também não mexe na contribuição previdenciária, no INSS, que veja que é sobre folha de pagamento. Ela também não atua, apesar que quando saem as regulamentações, às vezes muda uma lei que reflete nos outros impostos, mas ela, por exemplo, mexe muito pouco com ITCMD e ITBI, não era o foco dela. Claro, alguém já mostrou, não, mas Eduardo, mas mexeu aqui que vai dar reflexo lá. Ok, tem reflexo, mas o foco delas são esses. E quando a gente vai olhar Simples Nacional, lucro presumido e lucro real, olha que questão interessante. O Simples Nacional ele é um sistema que ele envolve ISS, ICMS, PIS, COFINS, Imposto de Renda, Contribuição Social e INSS. Ele junta isso aqui tudo no imposto só. A reforma tributária ela causa impacto no Simples, inclusive ela vai trazer alternativa. Vamos falar daqui a pouco um pouquinho sobre o que muda para o Simples Nacional. Agora, quando a gente vai para a empresa do lucro real ou lucro presumido, presta atenção no seguinte. ISS, hoje ele é apurado de forma cumulativa, ou seja no lucro real ou no lucro presumido, a empresa paga um percentual sobre o valor da venda. PIS e COFINS, no lucro presumido é de forma cumulativa, as empresas estão acostumadas a pagar 3,65% sobre folha de pagamento. No lucro real ele é não cumulativo, as empresas pagam 9,25% PIS e COFINS somados sobre a venda e descontam de crédito 9,25% sobre compras e insumos que permitem crédito. Ou seja, numa nota fiscal que é feita para essa empresa,
ela entrega 9,25 de PIS e COFINS de crédito. Exato. Na hora que ele emite a nota, ele deduz isso e paga só a diferença. Isso aí. Isso é o que a gente fala de real. A né? gente faz hoje no lucro real, que é a sistemática da não cumulatividade. Você paga o imposto sobre a venda e você desconta o imposto que teve sobre a compra. Tá? Essa é a regra. Isso acontece no PIS e COFINS e acontece no ICMS. Apesar que no ICMS acontece isso, mas o ICMS tem a questão do regime especial dos estados. Deixa eu explicar. O ICMS, por exemplo, vamos pegar um estado que tem alíquota de 17%. O nosso, por exemplo. Pode ser o nosso. Vamos imaginar que eu compro um insumo, pago R$100 e vem R$17 destacado de crédito. É comum vir 12, mas suponho que vem 17. Produzo algo, vendo a 200 e destaco 17. Nota que quando eu destaco 17 sobre 200, eu estou falando em R$34. Esse é o imposto que eu destaco na nota. Mais aquele R$17 que veio na compra, eu desconto. 34 menos 17, sobra exatamente 17 por coincidência para eu recolher. Ou seja, eu apuro o imposto na venda, eu calculo o imposto na compra, desconto e pago a diferença. Essa é a sistemática do ICMS. E o ICMS tem os chamados benefícios fiscais, os TTDs, que a legislação vai lá e diz, você pode, tal setor desse produto pode tomar um crédito presumido para que o ICMS efetivo a recolher seja de 3%. Além dos 17 da compra, eu calculo mais um crédito na contabilidade para isso gerar um benefício e a empresa local ser competitiva. Isso existe atualmente. Agora, quando a gente vai... Veja que nós temos, então, uma sistemática no lucro presumido que muda PIS e COFINS. Tá. ISS e ICMS, lucro presumido ou lucro real é a mesma coisa. Temos a sistemática no lucro real. O que muda? PIS e COFINS. E ainda, o que diferencia lucro real e lucro presumido, além do PIS e COFINS? Imposto de renda e a contribuição social. O lucro real apura de um jeito, no lucro presumido apura de outro. Com a reforma tributária, ISS e ICMS... no real ou presumido vão ser a mesma coisa. Não vai mais falar de lucro real ou presumido para ISS ou ICMS. Para ICMS continua sendo a mesma coisa. Para PIS e COFINS vai ser a mesma coisa também, não se fala em diferença. Ou seja, daqui para frente, lógico, não a partir do dia 1º de janeiro de 2026, mas daqui para frente, com a entrada da reforma tributária até 2032... Lá em 2033 vai ser isso. Exatamente. A gente vai ir aumentando um baixando o outro, mas só vai existir essa opção de débito e crédito. Exatamente. Ou seja, eu recebo créditos que eu desconto do valor a pagar no próximo mês. Exatamente. Depois nós vamos entrar nessa história se é no próximo mês. Hoje a apuração é assim, né? A gente apura o débito e o crédito, vê os impostos a pagar, dia 10 ou dia 20 do mês seguinte, você efetua o pagamento dessa diferença, né? Exatamente. A gente diz que hoje é para o regime de competência. O que eu comprei no mês gera crédito, o que eu faturei no mês gera débito, independente do recebimento ou do pagamento. Pronto. Paga a conta no mês seguinte, né? Depois, com a reforma tributária, vai ter mudança, porque vai ter o split payment, que é a divisão do imposto e o recolhimento dele no pagamento ou recebimento. Então, é uma mudança bem interessante, que ela causa bastante curiosidade. Algumas empresas podem ser favorecidas com isso, algumas podem ser prejudicadas. Já que você tocou nesse tema, que é um tema extremamente relevante, vamos tentar fazer uma simulação aqui, pensando numa venda, numa compra à vista e numa venda à vista. Uhum. A gente tem que... Eu comprei à vista e vou vender à vista, né? Porque senão isso vai dar a sopa de letrinhas até agora, na minha cabeça, já deu nó. Mas, vamos lá. Então, eu comprei do Vamos Gerson. facilitar a conta? Vamos fazer o seguinte, nós vamos comprar um produto de R$100 com imposto de 20 e nós vamos vender ele por 200 com imposto de 20. Pronto? À vista. À vista. Então, o que acontece? Vou comprar o produto... Só quero trazer uma pimentinha nessa história. Eu comprei esse mês, eu levei um mês para transformar, vou faturar o mês que vem. Pode ser, vamos fazer isso então.
E vamos fazer o seguinte, para facilitar, você é o fornecedor e eu sou a indústria que vai produzir e vender. E né? ele é o teu cliente. Perfeito. E ele é o meu Gerson é teu cliente. cliente. O Gerson é meu cliente. Então, o que acontece? Nós estamos então no mês de novembro. Sim. E eu estou fazendo uma compra de você, R$100. Tá. Vai ter 20 de imposto. Primeira regra legal. Eu vou pagar 120, porque o imposto é por fora. O imposto ele é adicionado ao produto. Então, eu estou comprando um produto de R$100, tem 20% de imposto, eu vou pagar 120. Ok. Então, vai mudar um pouquinho a sistemática. Vai ser parecido com o que a gente faz hoje no IPI, imposto por fora. Só que quando eu fizer o pagamento, faço o pagamento por um meio digital para você, vai haver o split payment. O que vai acontecer? Vai R$100 para você, vai R$20 para o cofre do governo. Ok. Como eu comprei à vista, paguei, aquele crédito já está disponível para mim, porque eu já paguei ele. Transforma esta mercadoria. Uma pergunta. Então, se o cara não pagar a conta O dele, crédito não está disponível. ele não vai ter o crédito. Ó, isso é interessante também. Isso é interessante. Pagamento, né? E olha só, e veja, isso pode ser favorável para muita gente. Não, por exemplo, hoje um cliente se torna inadimplente, já paguei o governo. Já paguei o imposto. E eu nunca recebi do cliente. Isso, então tem coisas, dá para olhar tudo, dá para olhar o copo meio Tem positivo. vazio ou o copo meio cheio, né? E dá para olhar o copo meio cheio. Quer ver? Hoje tem muita empresa que quer comprar de você com prazo longo de pagamento. Sabe por quê? Porque ele recebe a tua nota agora em novembro, Sim. ele já usa esse crédito para descontar agora e ele te paga daqui a 6 meses. Sim. Se ele deixar para te pagar daqui a 6 meses, ele só vai usar o crédito daqui a 6 meses. Talvez não seja mais interessante comprar em prazo tão longo para algumas pessoas. Essa é uma coisa interessante que acontece. Você trouxe um exemplo que tem sido uma preocupação de alguns empresários, eu tenho escutado isso. Porque vai afetar o meu fluxo de caixa. Sim, o que afeta no fluxo de caixa dele? Se ele se você comprar a prazo, você só vai receber o crédito no prazo. Exatamente. Não vai mais receber hoje o crédito apurado, que é esse regime de competência que você se referia. Isso. Tem as ressalvas porque faltam regulamentações, mas é isso que está se esperando com o que foi publicado até aqui. É isso que tem entendimento. Mas eu não quero te atrapalhar para não perder o exemplo. A lógica do exemplo. Então, no exemplo, eu fiz a compra de você agora em novembro, R$100, mais 20 de imposto eu vou pagar 120, vai 100 para você, 20 vai para o governo. Isso aconteceu agora em novembro. Por eu ter pago, o crédito está à minha disposição. Transformei esse produto em novembro. Em dezembro eu faturei. Um mês para fazer. Em dezembro eu faturei. E eu vendi para o Gerson em dezembro e ele vai pagar à vista. O que vai acontecer? Vendi para ele por 200. 20% de imposto, R$40 ele vai pagar de imposto. Então o Gerson vai desembolsar 240. Vai vir 200 para mim, 40 para o cofre do governo direto. Né? Então, o que aconteceu? Veja que já houve automatização. Então, como eu vendi à vista, diferença, vendi em dezembro, pela venda de dezembro, hoje eu iria recolher o imposto só em janeiro. Agora o imposto já ficou retido em dezembro. Por outro lado, se eu já tinha crédito acumulado, vai acontecendo uma conta corrente. E aí, o que vai acontecer com essa conta corrente? Os créditos, os débitos. Tem coisas para ser disciplinada aí. Talvez fique valor a meu favor, talvez fique valor contrário. Aí essa regulamentação de como vai ser o pagamento disso, ela está... Ou seja, é possível que eu tenha que fazer um pagamento de complemento. Parando neste momento dessa compra, você teoricamente teria que pagar os 20... vamos dizer, já foi retido lá, já descontou. Descontou dele. Porque o 40 já foi direto para o governo. Então, olha só, para o governo... Espera aí. O 20 de crédito ele fica disponível para mim para descontar de outro imposto ou para eu receber. Tá certo, você sacou, é isso aí. Essa partezinha é aquela parte que falta regulamentar. Como é que vai ser o fluxo de pagamento quando sobra valor a favor ou quando falta para pagar? Isso ali carece de regulamentação. Mas tá certo, porque o 40 foi retido. Sim. Só que o 20 eu paguei, saiu do meu bolso. Ou seja, já saiu 20 de imposto quando eu paguei o 100 para você, paguei 120. Quando ele paga 240, nesse momento foi 60 para o governo.
Sim. Então, eu tenho direito a reaver o 20, já que foi descontado. Só que aí tem a parte que falta regulamentar, que é a seguinte: se realmente vai reter o 40 inteiro. Essa parte, o split payment tem uma lacuna em aberto ainda. Então, tem a sistemática dele, 2 ou 3 alternativas se cogita de praticar o split payment, mas essa é a ideia, tá? Que a parte do imposto já fique... O mais importante é que a gente quer que você que está nos escutando entenda os conceitos. Porque uma coisa que está muito clara, por exemplo, assim, ó, a alíquota a partir de janeiro de 2026 é somente que não vai ser pago. Só vai constar na nota fiscal. Isso, apenas destaque. É só para que a gente comece a se acostumar com essa sistemática. Porém, ainda não está claro uma série de dados dessa história. Por exemplo, eu pego o caso dos prestadores de serviço, que é o meu caso como representante comercial, que a gente vinha falando. Duas situações. Eu primeiro vou poder passar a me creditar de determinadas coisas, mas coisas que são essenciais para a realização do meu trabalho. Mas isso ainda precisa ser regulamentado. Então, ao longo de 2026, nós vamos ouvir ainda essas regulamentações sendo fechadas. E a gente vai começar ainda... Por isso que você me deixou mais calmo. Eu disse no começo dessa conversa. Você me deixou mais calmo porque você me deu uma tranquilidade que, assim, cara... Que muda em 1º de janeiro é que eu tenho que botar na nota fiscal 1% que vale por CBS e IBS. Isso mesmo. E a partir de janeiro... Que eu não tenho que pagar. Isso. E olha só, que curioso, aí isso muda para esse ano. Você destaca em 2026 e não paga nada. Então, em 2026, o teu fluxo de caixa não vai ser afetado pela reforma tributária. O impacto não vai acontecer em 2026. Não tem impacto financeiro em 2026. Em fluxo de caixa. Em fluxo de caixa não tem. Veja, isso é importante que as pessoas saibam, né? Então, o que acontece? Por quê? Para as pessoas não se desesperarem. Porque eu acho que o impacto principal, se olhar o empresário e os principais gestores da empresa, tá ok. Como é que vai ficar meu fluxo de pagamentos, né? E recebimentos, né? E em 2027, que começam os primeiros impactos, vai ser a CBS e IBS, vai ser o 1%. Então, o teu imposto em 2027, talvez ele fique 1% mais caro, 1% mais barato, não vai mudar de 10 para 20 em um ano. Se o teu imposto, eventualmente, para quem tem... Porque, por exemplo, o prestador de serviço está preocupado porque há as expectativas de que vai aumentar a carga tributária da prestação de serviço, e é o que está aparecendo mesmo. Só que essa carga tributária ela não vai aumentar. Por exemplo, vamos imaginar que um determinado prestador de serviço ele está com uma carga tributária média de 12%, que é comum para quem é prestador de serviço no lucro presumido. Isso. É a turma que paga um pouco menos que está no Simples. Aí ele está com uma carga tributária média de 12% e ele vem e pede para mim: Eduardo, calcula como seria minha carga tributária se eu hoje estivesse na reforma tributária. Eu vou lá, pego a alíquota que é de 28%, vejo ele está numa situação que vai pagar 70%, que existem uns fatores de redução, tem fator de 70%. Que é aquela história da regulamentação. Aí eu olho, não, para essa atividade vai ter um fator de redução e o que ele vai pagar vai ser de 70% da alíquota, vai pagar 20%, supõe. Aí, mas do 20 ele ainda tem crédito. Daí eu vejo, poxa, o que ele tem de essencial? Tem isso, tem isso, tem isso. Talvez o que ele vá pagar efetivamente, então, com o tempo, vai ser 18%. Então, deixa eu pegar esse exemplo, porque muitos devem estar nos ouvindo que, por exemplo, eram gerentes comerciais numa empresa, tiveram a oportunidade de montar a sua empresa, que de repente pode estar atendendo uma empresa só, um cliente, ou 2 ou 3, né? Esse profissional que até então ele era, no passado, um funcionário, hoje ele tem a sua empresa, ele é PJ, ele tem o seu modelo empreendedor agora, ou atuando com uma ou duas empresas ou mais empresas. Ele tem pouco crédito, se olhar por esse exemplo desse profissional, né? Para esse profissional, qual é o impacto efetivo então que ele vai ter? Eu sei que você já começou a dizer, dos 20 para os 18. Sou eu. Isso que você está falando sou eu. Que impacto é esse agora para o Alex e para os demais? Então, vamos dizer, quando eu digo sou eu, porque eu sou representante comercial, ou seja, sou um terceiro que presta serviços de gestão de vendas para uma empresa. E eu sou remunerado com um percentual sobre a venda, mas não importa isso, eu gero uma receita para a minha empresa. Essa receita, hoje, ela é tributada.
eu pago os 5 entre... você falou 2,5 a 5, que é o ISS, depende da cidade que você está, o 3,65 de PIS e COFINS, e a diferença disso é contribuição social e imposto de renda, que não muda. Maravilha. Ou seja, então, vamos dizer que eu pague 5 mais 3,65. São 8,65. Isso. Só que eu não tenho crédito de absolutamente nada. Se eu comprar 25 passagens aéreas, se eu fizer material gráfico para entregar para os clientes, se eu te der brinde, não importa a despesa que eu tenha, nada me gera crédito hoje. Porém, quando eu faturo para o meu empregador, ou o meu contratante, que é a expressão correta, que isso também vale, essa lógica que eu estou dizendo vale também para a facção, tá? Não é só, vale para muitos pontos da cadeia. Ele também não faz nada com aquele crédito, porque ele tem um ISS que não dá crédito. O PIS e o COFINS ele se acredita, dependendo do regime que ele está. Se ele for lucro real, ele se acredita do meu PIS e do meu... Não, representante comercial tem uma polêmica pela regra da Receita Federal, não. Alguns vão na justiça para buscar o direito ao crédito, mas pela representação comercial, pela interpretação comum hoje da Receita Federal, não gera direito a crédito. Olha só. Já a facção gera. Por quê? Porque facção é insumo para produção. Representante comercial não é para produção, é para venda. Então, na interpretação da Receita Federal, representação comercial não gera direito a crédito de PIS e COFINS na sistemática atual. Ótimo. Olha que curioso isso. Aí, vamos lá. Quando eu for receber, eu emitir a nota. Se eu emitir a nota exatamente igual eu emito hoje, eu vou receber menos os 20% que você está falando, porque ficou 20% para o governo imediatamente. Mas mas não necessariamente vai ser dessa forma. Sabe por quê? Bom, primeiro, aquele raciocínio que eu estava anterior. Imagina que, então, você tem uma carga tributária média de 18% e talvez essa carga tributária média acabe ficando de 20%. O que eu queria dizer para o espectador? Isso não vai ser de um ano para o outro. Sim. Não vai ser assim, em 2026 eu pago uma média de 12%, em 2027 eu pago 20%. Eu estava louco para pedir 30% de reajuste na minha comissão. Ela vai ser gradativa. Então, eu diria para você, então é possível que alguém tenha uma carga tributária de 12% em 2026 e que ele tenha 20% em 2033. Isso aí. Mas vai 1% no ano. Tem uma escala de gradatividade desse aumento, onde vai começar a se pagar uma parte do CBS-IBS e vai haver uma redução proporcional do ICMS, ISS... E provavelmente nesse momento lá na frente, eu vou ter tido tempo de renegociar com o meu contratante para que, como ele passa a ter crédito disso... ele me pague... Porque você falou um conceito que eu achei muito interessante. Tempo. Olha só que interessante. Hoje, quando você emite a nota de representação comercial para a tua empresa, ele não toma crédito de PIS e COFINS. Sim. A facção toma, o representante não. Quando você emitir isso a ser confirmado pela regulamentação, é muito provável que a atividade de representação comercial seja considerada, confirmada como algo essencial na reforma tributária. Então, aquele 20% que você vai pagar de imposto, ele toma de crédito. Sim. Então, hoje, se ele vai fazer uma fatura de R$1.000, ela... hoje é 1.000 e você paga 12%. Ela pode ser 1.000, só que com mais 20 vai faturar 1.200. Ou seja, não necessariamente a perda precisa ficar para você. Ela tende a ser repassada. Isso é a natureza. Sim, que é o que eu falei. Durante esses anos de acomodação, a gente vai poder... Mas isso vai funcionar para todas as áreas. Isso. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Se eu peguei uma coisa que você falou aqui, que eu acho muito importante que a gente esteja muito aberto nesse momento para mudança de mindset. Hoje a gente pensa no imposto embutido. Mas quando você falou sobre split payment, para quem não conhece o termo em inglês, split é pagamento dividido, tá? Ou seja, você já divide o pagamento conforme. Você fez assim... o teu preço do produto é 100, mas você vai pagar 20% de imposto. Em alguns países, quando a gente vai na loja,
Alguns países você chega na loja e está lá o preço R$10, $10, por exemplo. Quando você paga no caixa, você paga R$10,70, porque o imposto é adicionado no caixa. Você acha que essa mudança de pensamento vai começar a existir também? Ou seja, porque isso seria um simplificador muito bom para muita coisa. Sim, é um simplificador. Inclusive, você fez uma comparação boa. O Brasil não está reinventando a roda. O Brasil está copiando de outros, né? Então, a reforma tributária, porque nós temos um sistema tributário que ele é considerado por muitos como caótico. Ele é extremamente complexo, onde, eu vim de Gaspar e nós estamos em Blumenau. Gaspar é uma legislação para ISS e Blumenau é outra. Hoje, quando você fala em montar uma confecção, o pessoal que é de confecção, ele vai lá e pergunta para o contador, mas e se minha confecção fosse no Rio de Janeiro? E se fosse no Espírito Santo? Pois é, eu tenho um concorrente que está com problema, eu acho que é porque ele tem sede em Extrema. Cara, fica todo mundo doido, porque é uma legislação, uma regra em cada lugar, né? Sim. Então, a reforma tributária, ela traz muitos ajustes e ela copia padrões internacionais, né? Claro, entre esses ajustes, copia, ele é feito por pessoas, e tem gente que diz assim, ele é feito por político, brincando, às vezes as pessoas dizem tudo que é feito por político tem pouca chance de dar certo, mas nós temos a nossa oportunidade de participar como sociedade civil, interagir, e aquilo que eventualmente não ficar fácil, nós podemos fazer ajuste, porque a lei que traz a reforma tributária e até as regulamentações, elas também podem ser ajustadas depois, né? Então, eu acho que a gente tem que mudar mesmo essa mentalidade para não olhar o copo meio vazio e olhar ele meio cheio e procurar fazer os ajustes que precisam fazer para as coisas darem certo, né? Porque dando certo ela é excelente. Eu entendo que se vai ter tudo uma sistemática tributária igual, você comparar preços brutos, vamos dizer, preços sem impostos, é uma mentalidade justa. Exatamente. O Gerson vende uma camiseta por 10, mais o imposto. O Alex vende a mesma camiseta por R$10,50 mais o imposto. A minha é bem melhor, porque tem uma costura especial embutida. Tá? É uma malha maquinetada. Mas a coisa é boa. Eu espero que seja mais fácil formar preço no que tange a tributo. Exatamente. Eu acho que tem vantagens, né? E eu estou começando a ficar preocupado porque o nosso tempo está acabando. E eu acho que a gente podia deixar, Gerson, aqui um convite para a gente já fazer na sequência o próximo complemento dessa conversa. Porque a gente falta abordar muitas coisas, eu acredito. O que vocês acham disso? Perfeito. Eu, inclusive, considero que a empresa ela tem que estar focada no lucro dela. E o lucro dela tem que... Primeiro, às vezes as pessoas dizem, poxa, estou preocupado com a reforma tributária. Às vezes eu digo para o empresário, tu tem que estar preocupado com o teu agora. Como é que está fechando o ano de 2025? Como é que vai fechar o ano de 2026, né? Aí eles dizem, Eduardo, mas a reforma tributária... Não, espera aí. Quanto é o teu lucro de fato? Como é que está a tua formação de preço? Tu vai fechar 2025 com lucro? Como é que está a tua projeção para 2026? Qual é o lucro que tu vai ter em 2026? Né? Então você tem que conhecer o agora, dominar ele muito bem e ficar de olho nessas mudanças para fazer os ajustes, parecido com o que vocês vão fazer com o preço do fio, com o dólar, com a taxa da plataforma que vendem online, porque, sinceramente, pode ser que ano que vem tenha mudança no preço da taxa da plataforma. Eu tenho certeza que está todo mundo pensando qual vai ser a Selic do ano que vem para pensar qual é o valor que vai pagar no cartão de crédito em 12 vezes para poder adiantar o pagamento. Então, assim, faz parte do business, né? Exatamente. Dependendo das políticas econômicas, talvez a Selic cause mais influência do que a alíquota do tributo. Dentro das empresas, olhar para esse processo todo, a gente está falando de impacto no processo de lançamento e apuração. Apuração, teoricamente, quando tem a contabilidade interna, é feito por essa equipe, né? Quando tem a contabilidade externa, então é ela que faz esse trabalho, né? Mas 2 lançamentos, a emissão da nota fiscal que vai para o cliente, ou então uma nota fiscal de lançamento de entrada dentro da empresa,
são teoricamente os dois impactos principais que as empresas vão ter, né? Como é que você vê o conhecimento dessas pessoas agora, né? É necessário ampliar esse nível de conhecimento com as pessoas dentro da empresa, porque normalmente não são pessoas que conhecem tão profundamente, até porque já se acostumaram a emitir a nota fiscal daquele jeito. Eu né? acho que o que você está perguntando é o seguinte: as pessoas hoje elas fazem a operação. A equipe. O pessoal faz operação. Ela não entende da operação. Aí eu ponho aqui, eu vou pegar um exemplo. Eu uso a CFOP 5168 porque é a CFOP que mandaram botar. Né? Isso, a preocupação das pessoas com a coisa cada vez mais automatizada, como é que fica o risco de erro? Por exemplo, já teve gente que disse, poxa, eu tive uma mudança de sistema e fiquei com a empresa 1 dia, 2 dias sem faturar, né? Então, esse é o meu medo, é a operação. Aí eu diria, daí você precisa ter realmente eficiência em gestão, cuidado e equipe. Parecido com a pessoa, como é que funciona hoje? Quer ver? Toda empresa tem o risco de amanhã ter o seu servidor invadido por hacker. E aí, se você tiver um servidor invadido por hacker amanhã, a tua empresa vai ficar quantos dias sem faturar? Tem gente que em 2 horas volta a faturar. Tem gente que é capaz de levar 1 semana. Né? Então, para a reforma tributária, como vai ter implementações, vai ter mudança, o que você precisa? Você precisa ver como é que está a tua equipe. Como é que está o teu sistema? E como é que está a equipe do teu sistema? Você tem um sistema que quando muda alguma coisa, a atualização é rápida ou é demorada? Como é que está a retaguarda da tua equipe do sistema? É um sistema que tem uma retaguarda forte ou é uma empresa que cada vez que você precisa de um chamado, você tem que agendar com 30 dias de antecedência porque eles estão sem gente para atender o chamado? Olha só, se eles estão sem gente para atender o chamado, pode ser que eles não tenham gente para resolver a emergência também. Né? E lá na sua equipe, né? Você tem aquela pessoa que domina faturamento, você tem aquela pessoa que faz o faturamento porque sempre fizeram assim, está parametrizado no sistema, ou você tem aquela pessoa que faz faturamento porque ela conhece cada campo da nota fiscal, sabe as regras tributárias, e você diz às vezes, a minha faturista sabe tanto quanto o meu contador. Porque se você tem uma dessa, mantenha na empresa, porque agora ela vai ser importante. Se você tem, sabe aquele que lança nota fiscal de entrada, de novo, é alguém que lança nota fiscal de entrada e tem que ter mais 2 conferindo porque ele está aprendendo agora, ou você tem aquela pessoa que lança nota fiscal de entrada, mas se o sistema falhar, ele detecta e conhece, porque ele aprendeu, ele fez curso, ele aprendeu, ele lança nota de entrada, ele sabe classificar fiscalmente, ele sabe classificar para o financeiro, ele sabe classificar para o estoque. Profissional. O profissional preparado. Se você tem um desse, é hora de você segurar ele na empresa. Por quê? Vem mudança pela frente. As pessoas mais preparadas vão ajudar as empresas a ficarem mais competitivas. Essas empresas vão perder menos. E se esse profissional foi só repassado como faz, né? E se não tiver essa qualificação, qual que é o caminho que você sugere? Aí é aquilo que eu digo, que você não precisa entrar em desespero, mas você não pode pegar o controle remoto para o sofá assistir TV. É hora de você preparar a equipe, é hora de você qualificar a equipe, é hora de você não deixar estas equipes com trabalho assoberbado. É a hora, porque as pessoas perguntam, e aí, o que eu faço em 2027? 2026, por exemplo, realmente, a mudança não é impactante. Em 2026, confere se a tua equipe está preparada para os próximos 5 anos. A tua equipe é uma equipe que ela vai ler informativos, que ela vai fazer curso, vai fazer treinamentos, vai assimilar e vai estar preparado para implantar na empresa. O teu sistema... Pensa, avalia o teu sistema, como que tu acha que a tua empresa de sistema vai estar daqui a 5 anos? É a empresa que está com a equipe de ponta, que quando você precisa um chamado, tem profissional que vem para a tua empresa, atende a tua empresa e implanta as coisas? Né? Porque veja, se você precisa arrumar uma ordem de compra no teu sistema hoje e tem falta de técnico na empresa de sistema, se tiver um problema na tributária vai ter também. Agora, se você precisa fazer um ajuste na ordem de compra, um ajuste na ordem de produção e o teu sistema responde à altura do que tu precisa, é muito provável que ele esteja no tributário também. Mas uma coisa que você falou que eu gostei... Perdão, acaba. Eu ia dizer, e é hora de você avaliar a sua contabilidade, a sua equipe fiscal também. Né? Então, porque contabilidade... já é estratégico para as empresas, muitas entenderam isso, uma parte não entendeu, a parte que não entendeu, ela está perdendo oportunidade, mas ela vai ser muito mais estratégica nos próximos 5 anos. Né? Então,
é hora, em 2026, de você fazer essa avaliação. A empresa que te atende em contabilidade, ela está estruturada para absorver a reforma tributária, e olha só, para fazer a contabilidade da sua empresa na regra atual e fazer na reforma tributária. É quase como se fosse fazer duas vezes a contabilidade. Ela está preparada, estruturada para isso? Para suportar essa demanda. Ou quando você chama a contabilidade, ela diz o seguinte: eu estou soberbado de trabalho, não consigo, só na semana que vem, estou desde junho sem fazer isso, né? É isso que você tem que estar olhando agora. Prepare equipe para os próximos 5 anos. Eu quero agora então registrar o que eu gostei desse ponto final aí que você trouxe, que eu acho que é muito importante, e logo mais vocês vão ver na semana que vem mais um episódio então com o Eduardo. Eduardo, a gente sabe que existem muitos pequenos empresários médios que não têm uma equipe muito grande, não tem nem condição de ter uma equipe muito grande. Então, a melhor dica que a gente pode dar hoje, o grande empresário é que ele passe a olhar a parte contábil e tributária como estratégico. Isso ele já provavelmente faz. As grandes empresas hoje têm um olhar muito para esse sentido. O médio e o pequeno empresário, ele tem que buscar a ajuda do terceirizado, que é a contabilidade, né? E alguém que faça a parte financeira internamente tem que estar mais ligado do que nunca. É uma competência necessária para ser agregada no profissional financeiro das empresas, certo? E o pequenininho, aquele que é pequenininho mesmo, que geralmente é o cara que a gente vive essa vida e sabe como que é, o dono da facção, o coitado que tá lá chamando o mecânico para arrumar a máquina, tá fazendo, botando no carro para levar, para entregar, tá fazendo faturamento e tendo que pagar as contas ainda e se adequando à BVTEX e outras coisas. Esse cara tem que aprender, ele vai ter que buscar a ajuda do contador. Exatamente. É o profissional que acho que pode estar mais próximo dele nesse momento para dar orientação de como fazer, certo? Exatamente. O empresário ele tem que o tempo todo saber escolher prioridades. Tem uma coisa que é legal no mundo empresarial, e isso acontece na minha empresa, acontece nas outras também. A gente queria fazer tantas coisas melhor que a gente faz hoje, só que a gente não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Quer ver? Vou pegar um empresário quando ele começa um negócio. Aquele empresário que começou o negócio é que ele tem um pequeno negócio hoje. O que ele gostaria? Ele gostaria do ano que vem ter um sistema melhor do que ele tem. Ele gostaria de fazer um marketing melhor do que ele tem. Ele gostaria de ter uma equipe com mais profissionais do que ele tem hoje, maior. Ele queria ter uma máquina melhor do que ele tem. Talvez ele queria ter uma sede nova da empresa ou ela reformada, né? Então ele começa a listar um monte de oportunidades e um monte de necessidades. E é natural que o empresário não consiga fazer todas ao mesmo tempo. E ele precisa escolher prioridades. Ele precisa planejar estrategicamente o negócio e escolher prioridade. E aí ele decide, ano que vem é o ano que eu vou investir na equipe. Esse ano é o ano que eu vou botar em marketing. Este ano é o ano que eu vou fazer isso. E aí o que eu digo para o empresário? Realmente é isso que tem que fazer. E agora, para esses próximos 5 anos, você não pode deixar a sua contabilidade de fora disso. É isso que o empresário tem que saber fazer. Não é hora de deixar a contabilidade para o último da fila. É a contabilidade, o contador, é o cara que ele tem que trazer para a mesa dele de todas as reuniões estratégicas. É isso aí. É isso aí que... Eduardo, eu sinto ter que interromper, mas a gente hoje precisa encerrar. Para você que está nos assistindo, eu te agradeço muito, Eduardo. Acho que ficou muito mais claro para mim. Eu quero registrar uma coisa assim. A mensagem de hoje é: não entre em pânico, não arranque os cabelos. Tudo vai se acomodar. Mas não fique na zona de conforto. Exatamente. Eu já não tenho mais muito cabelo, Alex. Então já cuida, porque você não pode ficar na zona de conforto. Se você arrancar os cabelos, não sobra nada. Não sobra nada. Mas você que nos segue, muito obrigado por estar aqui conosco até agora. E fica já o convite. Daqui a uma semana, você vai assistir a continuação desse programa com o Eduardo Deschamps, onde nós vamos tentar esmiuçar o que der mais, porque a gente quer extrair o que der para te preparar, te ajudar a se preparar pelo que vem pela frente. Dando prioridade para contabilidade, tá vendo? É isso aí.
E obrigado, agradecer de todo o coração, né, Deschamps, pelo fato de abrir aí todo o conhecimento e informação que você tem desse tema que é tão relevante, para contribuir junto com todas as pessoas que estão nos ouvindo e nos assistindo, né, de tal forma que elas também possam ter uma clareza ainda maior daquilo que está tão obscuro, né? Essa tal da janela de Johari, né, precisa ser clareada. Né? Maravilha, eu já tive a gratidão de poder contar com as informações que vocês compartilham, com a tanta informação que vocês vêm trazendo aqui através desse podcast, ou às vezes presencialmente quando a gente se encontra. E, claro, é mais gratificante ainda a gente poder participar para contribuir um pouquinho e fazer isso ficar cada vez maior. Então, contem sempre comigo, que é uma honra, uma satisfação estar aqui. Show. E, Alex, o próximo episódio é porque a lista ainda de perguntas está cheia. A gente só cresceu. Gente, tchau. Um abraço para você. Te espero semana que vem. Valeu.